quando vamos comprar um computador ou vamos atualizar as peças que temos, a maior dúvida fica para qual será o processador. Com tantos processadores bons e diferentes no mercado, qual escolher? Qual vai me atender melhor? É isso que vamos entender neste vídeo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal favorito de tecnologia. O vídeo de hoje é sobre processadores de computador, qual escolher com tantas opções boas no mercado, tantos Ryzen, tanto Intel, qual processador escolher. Eu resolvi fazer esse vídeo porque a escolha do processador eu acredito que seja uma das coisas mais importantes. Não tem como dizer que é a coisa mais importante, porque são muitas coisas, mas é uma das coisas mais importantes, porque o seu processador vai definir qual memória você vai usar, qual placa-mãe você vai usar, qual placa de vídeo você vai usar, qual fonte você vai precisar. A fonte depende mais da placa de vídeo do que do processador, mas as duas coisas influenciam. E você escolhendo o processador certo, dentro da faixa de preço certa, você vai conseguir montar o computador no melhor custo possível. E é justamente nesse viés que eu quero te ajudar. Eu quero escolher o melhor processador possível dentro da sua necessidade. Antes de começar as explicações, eu preciso dizer uma coisa muito importante. Não é porque um processador não foi citado nesse vídeo que ele é ruim. Aqui eu estou focando no custo-benefício atual do mercado, na data de publicação deste vídeo e pensando principalmente no custo geral da plataforma e não somente do processador, ok? É essa a base que eu estou levando neste vídeo, tá? Então, estou escolhendo também processadores voltados para o mundo gamer, afinal, um processador para jogos ele roda tudo que é possível no computador, até para quem não vai jogar, para quem vai trabalhar. Um computador para jogos, ele atende todas as necessidades, mas um computador que não atende a jogos, ele pode deixar a desejar em outras atividades. E é por isso que a gente vai começar o nosso vídeo com uma pauta bem importante. Bem, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam a fazer é como comparar processadores. Porque hoje eu vejo muita gente entrando na internet, entrando em discussões, querendo falar que um processador é melhor do que o outro porque ele viu em um site. Gente, a primeira coisa que vocês precisam entender, quem entende de computador sabe disso, não usem sites para comparar processadores. Sites como Technical City, Versus, CPU User Benchmark. Nenhum desses é preciso, nenhum desses funciona na maioria dos casos. Principalmente quem pega um Xeon e vai comparar com outro processador. Gente, não dá certo. Esses sites, eles são muito rasos. A comparação deles é extremamente fria e de especificações. A gente sabe que se a gente for fazer um teste com um processador e usar uma placa-mãe específica com uma memória e uma frequência de 3.000 MHz, ele vai dar X pontuação. Mas se a gente usar em outra placa-mãe com memórias a 4.000 MHz, ele já vai dar acima disso. Então, assim, os sites, eles não levam em consideração nem IPC, que é as instruções por núcleo que vem com o processador, porque isso não vem especificado no site, e não leva em conta a velocidade em que as memórias estiverem operando, e não leva em conta também a placa-mãe que está sendo utilizada, nem mesmo a temperatura em que ele esteja operando. Então, assim, como comparar processadores? Vá no YouTube, coloque processador X contra processador Y, procure principalmente por comparativos brasileiros e russos, são os únicos que eu vejo que não foram comprados, né? Não tem aquela graninha. Eu já vi muito cooperativo americano que tenha o dinheirinho envolvido ali, né? Para favorecer um, favorecer outro. Já vi muita coisa estranha. E, enfim, usem do bom senso, não usem esses sites. E existe uma forma bem mais fácil de fazer isso, que é o YouTube, ou até mesmo perguntando para alguém de confiança. Ok, agora que a gente já aprendeu a comparar processadores, vamos começar a falar dos processadores que são custo-benefício tanto para 2023 quanto para 2024. Por que eu digo isso? Se você escolher um desses processadores que estão aqui na lista, pode ter certeza que eles vão ser relevantes tanto esse ano quanto pro ano que vem, porque os processadores eles estão avançando muito mais do que os jogos. Antigamente era justamente o contrário, né? Precisávamos de processadores fortes para conseguir rodar os jogos. Hoje em dia não, nós precisamos de placas de vídeo fortes para rodar os jogos. E é por isso que esses processadores dessa lista, eles vão ser muito relevantes tanto esse ano
quanto no ano que vem. Vamos começar aqui com dois recordistas de vendas aqui no Brasil e também lá fora. O Ryzen 5 5600G e o Ryzen 5 4600G. Eles não são recordistas à toa. Por que que eles são reis do custo-benefício? A AMD conseguiu fazer uma coisa genial, que é basicamente um processador conseguir rodar uma certa quantidade de jogos sem uma placa de vídeo. Então, por exemplo, você já pode montar o seu PC Gamer com Ryzen 5 5600G ou 4600G sem ter comprado uma placa de vídeo. A gente sabe que a placa de vídeo hoje é o componente mais caro do nosso computador. E eles vêm justamente para quebrar isso. Eles vêm para você conseguir rodar alguns joguinhos. Tem gente que nem precisa de tanto poder assim e consegue com o 5600G jogar os jogos que quer e sem ter que gastar horrores, ou até mesmo conseguir jogar com o 5600G, com 4600G, até ter o dinheiro para comprar uma placa de vídeo. Lembrando, a Intel não tem nenhum processador que se equivale ao 5600G ou ao 4600G, né? Que tem um gráfico integrado que vale a pena. Ela não tem. Se você usa Intel HD Graphics para rodar os jogos, eu tenho certeza que não era uma coisa que você queria estar fazendo, você não comprou de propósito para isso. Eles ainda não conseguiram competir nesse mercado. Seria muito interessante ver a Intel competindo nesse mercado que faz tanto sucesso aqui no Brasil, que é processadores com placa de vídeo integrada. Lembrando, esses dois processadores, eles são muito parecidos no nome e são muito parecidos na performance sem placa de vídeo. Porque a placa de vídeo integrada deles é basicamente a mesma, a mudança é minúscula. Quando a gente coloca uma placa de vídeo, a mudança é realmente muito perceptível. Porque eu não quero entrar em detalhes, não quero ser tão técnico, eu quero ser bem objetivo. Por isso eu vou falar que o 5600G, pela nomenclatura dele, você vê que ele é Ryzen 5000, né? E o 4600G é Ryzen 4000. Então ele vai ter especificações abaixo do 5600, tá? Então é bem simples de entender. Se você pensa em colocar uma placa de vídeo muito top no futuro, muito boa, sei lá, você vai montar um PC agora com 5600G, mas porque você pretende ter uma 3070 ou uma 3070 Ti, beleza? Faz sentido. Seria até melhor um outro processador, né? Uma 3070 Ti tá muito forte, mas ok, você vai montar uma 3060 Ti, aí é ok. Aí é melhor o 5600G do que o 4600G. Agora, se você vai montar com 4600G, o ideal seria uma placa de vídeo um pouco mais fraca, para que ele consiga levar ela ao máximo, né? O ideal seria uma 2060 Super ou uma 3060. Eu acredito que até aí esteja bem ok. É claro que ele leva muito mais. Quanto mais você subir os gráficos, menor é o gargalo. Enfim, o assunto de hoje não é sobre gargalos. Vamos seguindo. Os próximos processadores aqui, eles são os meus favoritos e eles necessitam de uma placa de vídeo para rodar junto com eles, tá? Eles não são igual o 5600G e o 4600G que eu citei anteriormente. Eles precisam de uma placa de vídeo boa para que eles consigam rodar bem, ok? E vamos começar a nossa lista. Ryzen 5 5600, sem o G e sem o X. Ryzen 7 5700X, Intel i5 12400F e 13400F e Ryzen 5 7600 normal, sem X. Esses 5 processadores são os 5 cavaleiros assim do custo-benefício. Eles entregam uma performance altíssima pelo preço que eles custam. O custo de plataforma deles tem algumas variações aí, eu vou explicar. Ryzen 5 5600 é um processador extremamente equilibrado. Os seus 6/12 são capazes de rodar todos os jogos atuais equipados com uma boa GPU. Ele não é tão potente em multitarefa, mas não significa que ele não serve para multitarefa. O 5600 é um ótimo exemplo para quem quer ter um custo-benefício extremo. Esse é o processador. Ryzen 7 5700X. Esse para mim
é o processador mais equilibrado do momento. Equilibrado em qual sentido? Equilibrado no sentido jogos e trabalho. Ele serve muito bem para quem quer fazer trabalhos de renderização, como também serve para quem quer jogar. Ele consegue equilibrar as duas coisas e por ser 8/16, né, 8 núcleos e 16 threads, ele tem uma folguinha aí para os próximos jogos que vierem comendo mais núcleos, ele ainda não vai ser defasado. Esses dois processadores que eu citei, o 5600 e o 5700X, eles são da plataforma mais amada do Brasil e mais custo-benefício, a plataforma AM4, das A520, das B550 e das X570. A placa-mãe que eu recomendo, B550. Eles possuem apenas duas possibilidades de upgrade, que é o 5800X 3D e o 5900X. O 5800X 3D vale muito a pena, ele é um ótimo processador, ele vai ser relevante por muitos anos, ninguém vai conseguir tirar esse processador do pódio, e o 5900X, ele é um processador mais voltado para trabalho, embora ele não seja necessariamente só para isso, ele também serve para jogos e trabalho e é uma possibilidade de upgrade. Intel i5 12400F. Esse processador veio para ressurgir a Intel no mercado de processadores. Depois da 11ª geração ter sido um completo fracasso, a Intel resolveu fazer um processador para bater diferente com a AMD em custo-benefício e o i5 12400F fez esse trabalho muito bem feito e ainda vai fazer. O i5 12400F ele é um 6/12 que tem um IPC excelente, uma arquitetura excelente. O seu preço da placa-mãe já está diminuindo, já está caindo, está em decadência. Ele ainda utiliza memórias DDR4, o que vai ajudar no seu custo. E ele consegue bater de frente, ele consegue ser melhor do que o Ryzen 5 5600X, então ele é um ótimo processador, ele é muito bom mesmo. Tudo depende do preço que estiver a placa-mãe. A placa-mãe é o grande vilão desse processador. Então eu recomendo sim. As possibilidades de upgrade dentro da 12ª geração são um pouco mais limitadas, porque se você quiser colocar um i9 futuramente, seria melhor que você tivesse uma placa-mãe top de linha da Intel. Mas se você tem um i5, você provavelmente vai estar com uma linha intermediária, seria o upgrade máximo assim, um i7 da 12ª geração, que não vale tanto a pena. i5 13400F. Esse processador é excelente. Esse processador, juntamente com o 5700X, eles estão pau a pau a nível eu faço tudo pelo preço que me pedem. O 13400F, ele tem muitos núcleos, ele é basicamente um i7. Ele é um i7 com o nome de i5 e com preço de i5. Ele é muito bom. O preço da plataforma é realmente o problema da Intel. O problema das placas-mães, que são difíceis de se encontrar, tem uma revenda complicada, mas ainda assim são boas placas-mães e portam processadores de altíssimo nível. Esse processador, ele é extremamente forte para trabalhos de renderização e muito forte nos jogos. Ele não é tão mais forte que o 12400F, mas só o fato dele ter mais núcleos e mais threads mostra que ele vai durar muitos anos e que ele ainda, consegue ser um ótimo processador para trabalhos. Como eu já falei anteriormente, esses dois processadores da Intel que eu citei, eles pertencem à LGA 1700, tá? Vocês podem pesquisar para ver atualmente como estão os preços. A realidade é que é um pouquinho complicado de se achar as placas-mãe, mas acredito que você vai conseguir encontrar em um bom preço. Eu não recomendo nunca colocar esse i5 mais potente aí que parece um i7, o 13400F, em uma placa-mãe da linha 10, tá? Que é a linha mais simples. Nunca coloque, sempre coloque intermediária para cima. Lembrando, compre sempre placa-mãe intermediária Intel, porque ela já tem a revenda difícil. Se você comprar uma placa-mãe Intel muito cara, ela vai ser mais difícil ainda da revenda. Vai vir um monte de gente criticar o seu anúncio falando que você está pedindo preço injusto, mas na verdade o seu produto sofreu com a desvalorização e a famosa oferta e demanda. Não tem muita demanda.
Ryzen 5 7600. Esse processador é um processador excelente. Na data de publicação desse vídeo, ele tem um ótimo preço. Quem não tem um ótimo preço é a sua plataforma AM5 dos Ryzen 7000. Essa plataforma, ela veio com o nariz lá em cima. Infelizmente, veio com a performance lá em cima, mas veio com o preço lá em cima também. Nós aqui no Brasil ainda não temos acesso às A620, que seriam a salvação da M5, e a DDR5 ainda é muito complicada. Mas se você está assistindo esse vídeo em 2024, talvez os preços já tenham melhorado, talvez as coisas já estejam melhores, já dê para partir para um Ryzen 7000. Mas se não dá para partir para o Ryzen 7000, eu recomendo que você procure pela M4 e LGA 1700 ainda. Categorias extras. A primeira categoria extra é custo baixíssimo, ou seja, eu quero pagar pouquíssimo, mas eu quero ter uma performance digna. E não tem como eu fugir disso. Os Xeons ainda são a melhor opção. Os Xeons, mesmo do Mercado Livre, mesmo não Xeons novos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Xeons usados do AliExpress, que estão sendo vendidos em outras plataformas como o OLX e Mercado Livre. Se bem que fiquem de olho no AliExpress, tem alguns Xeons que estão compensando vocês trazerem, comprarem só a placa-mãe aqui no Brasil, tá? E tem algumas placas-mães que estão abaixo de $50. Dá para comprar algumas placas-mães com Xeon 2640 V3, a minha maior indicação possível, e o 2667 V4, que, se bem configurado, ele chega próximo a Ryzen 5 3600, que vale muito a pena. Preciso citar alguns outros processadores de baixo custo aqui que são ótimos, tá? Tem o i3 de 10ª e 12ª geração, com suas devidas plataformas complicadas, o Ryzen 3 4100, que é a M4, Ryzen 5 4500 e o i5 10400F, o famosinho, tá? Essas são as minhas indicações de baixo custo. E a última categoria de todas é: eu vou chutar o pau da barraca, eu tenho toda a grana do mundo, só me fale qual o processador. Ok, para essa categoria eu tenho os meus favoritos. Para aquele que tem muito dinheiro, mas ainda é mão de vaca, eu recomendo Ryzen 7 5800X 3D. Eu não preciso nem explicar o porquê, ele é muito bom, excelente. Mesmo sendo a M4, ele bate de frente com o i9, ele bate de frente com o Ryzen 7000. Esse é um problema tanto para AMD quanto para Intel. Esse processador, ele consegue atravessar gerações, tá? Eu preciso citar também o melhor processador para jogos do mundo da atualidade na data de publicação deste vídeo, que é o Ryzen 7 7800X 3D. Eu preciso citar aqui também o melhor para jogos e para trabalho, Ryzen 9 7950X 3D. Não tem jeito, a AMD dominou esse ano e infelizmente ela dominou o high tier dos processadores para jogos, tá? O outro também, né, equivalente ao 7950X 3D é o 13900KF, né? i9 13900KF. CPUs para jogos e trabalho que merecem ser citados. i7 13700K, ótimo custo-benefício, é um i9, esse i7 é um i9, tá? E o Ryzen 7 7700X é um ótimo processador também. E o Ryzen 9 7900X. Eles não são tão bons, esse Ryzen 7 700X e o 7900X, em questão de custo-benefício. Mas esse i7 é excelente, esplendoroso. Bem, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O processador é complicado, tem muita opção. Não é porque o processador não tá nesse vídeo que ele é ruim. Aqui eu tentei citar os principais e explicar para vocês entenderem qual seria o melhor no seu caso. É óbvio que o melhor seria o que a sua grana consegue chegar, mas é interessante vocês sempre pensarem com muito carinho no processador por causa da plataforma. A plataforma vai mudar completamente o seu computador, vai mudar a sua fonte, vai mudar a sua placa de vídeo, vai mudar a sua memória, vai mudar tudo. Então
Esse foi o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Se quiserem perguntar qual processador é melhor que qual, pode deixar aí nos comentários. E se você considera algum desse outro processador o melhor custo-benefício, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo também. Vou dar minha opinião e a gente conversa sobre isso. E é isso. Valeu. Não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like e valeu. Até a próxima.